Eu queria cumprimentar a todas e todos, dizer que para mim é uma grande alegria poder ver vocês, mesmo que seja através desses meios digitais que o momento exige, e agradecer à equipe organizadora desse debate, num dia tão significativo como é hoje, o Dia Internacional do Trabalho, e na pessoa do nosso querido companheiro Aloysio Bevilacqua. Eu sei que tem toda uma equipe trabalhando nesse evento, mas eu vou agradecer na pessoa dele essa iniciativa que eu acho tão importante, não porque manifestando que eu acho que esse tipo de espaços são de extrema importância nesse momento, não apenas porque nos aproximam num momento complexo, numa crise muito difícil, mas também porque permitem uma reflexão coletiva do que, na minha opinião, é talvez uma das crises mais profundas a nível mundial dos últimos tempos, porque é uma crise multidimensional que tem seu epicentro no âmbito da saúde, no âmbito sanitário, humanitário, mas que se expressa em diferentes dimensões da vida a nível planetário e que mostra de maneira muito clara um choque de visões do mundo, um choque de visões de projetos civilizatórios. Eu acho que talvez uma das características mais chaves dessa crise é mostrar os processos de uma maneira muito evidente, aquilo que nas últimas décadas, durante a fase do neoliberalismo 1.0, de final do século passado, o neoliberalismo 2.0, como disse o ex-vice-presidente da Bolívia, Álvaro Garcia Linera, depois da onda de governos progressistas de esquerda na região, nesse momento nós estamos vendo com muita evidência e sem máscaras a, a profundidade das contradições que o sistema capitalista vive hoje em dia e a profundidade das contradições nessas visões de mundo. Então, eu gostaria, nesses 15, 20 minutinhos que eu tenho, apresentar algumas ideias ainda em processo de elaboração e articulação, mas algumas primeiras ideias para talvez situar um pouco o que é a minha visão dessa crise, talvez oferecer alguns elementos para iniciar um debate coletivo que eu acho que seguramente será o mais rico da reunião. A primeira questão que eu gostaria de colocar é que essa crise multidimensional, na sua expressão econômica, que a gente está vivendo desde o começo desse ano, e que tem se aprofundado nas últimas semanas, todos os dados mostram de que muito provavelmente nós estamos numa crise de grande profundidade em termos do impacto econômico, político, social, humanitário da mesma, e os dados estão mostrando também uma tendência a uma recuperação num prazo muito maior que as crises anteriores, por exemplo, a crise de 2008, com a qual a gente pode traçar um paralelo. Algumas agências internacionais, como o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, têm feito algumas estimativas de qual será o impacto dessa crise na economia mundial. O Fundo Monetário Internacional, por exemplo, tem os dados aqui, está prevendo uma queda do produto interno bruto a nível planetário de 3%. Eu acho que essas estimativas de há alguns dias ainda estão muito aquém do que realmente pode acontecer com a economia mundial. Particularmente, acho que os dados estão mostrando que a crise será muito mais profunda e a retração da economia mundial muito maior do que 3%. Mas o que eles publicaram no último informe, há alguns dias, é 3% de queda do PIB mundial, sendo que, e aqui eu queria começar a articular um pouco as ideias que eu queria apresentar aqui, a região que mais está sendo afetada por essa crise econômica é exatamente Europa e Estados Unidos. A zona euro, por exemplo, está se prevendo uma queda do PIB da zona euro de 7,5%,
e Estados Unidos de quase 6%. Enquanto que as economias emergentes, mesmo pelo Fundo Monetário Internacional, terão uma queda de 1%, sendo que a China, segundo essas previsões, teria uma queda de 1,2% e a Índia 1,9%. A América Latina se aproxima às taxas de queda do produto interno bruto dos Estados Unidos, com 5,2% de queda prevista, sendo que um país como o México, por exemplo, já está prevendo uma queda de mais de 7%. O Brasil, nós estamos trabalhando com um impacto de 5%, mas muito provavelmente o impacto vai ser mais do que isso. Então, essa crise, se a gente compara com a crise de 2008, que teve os reflexos nos dados de 2009, a gente pode ver já algumas diferenças dessa tendência de uma crise muito mais profunda agora. Por exemplo, no caso da economia dos Estados Unidos, no primeiro trimestre posterior a 2008, a queda da economia dos Estados Unidos, do PIB, no primeiro trimestre, foi de 2%. A gente pode ver que nesse primeiro trimestre, a queda da economia dos Estados Unidos é de quase 5%. Você já vê a gravidade do impacto do Covid-19 nas economias do mundo, e particularmente nas economias dos países mais desenvolvidos, vamos dizer assim, se bem que isso está mudando muito rapidamente. A segunda questão que eu queria chamar a atenção é que nessa primeira onda de maciças transferências de recursos dos estados para conter o impacto de todo tipo da epidemia, da pandemia já, agora em fevereiro, essa primeira onda que foi as primeiras semanas de fevereiro, as últimas semanas de fevereiro e março, estiveram sobretudo destinadas a uma ajuda maciça econômica ao setor financeiro. E acho que essa característica está se mantendo com as remessas que os países e as regiões têm liberado posterior à quinzena de março, de fortalecimento, de repasse de recursos colossais para o setor financeiro. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, só para ter uma ideia de qual é a composição dessa transferência de recursos do setor público, dos estados para o setor privado, e para a contenção das consequências da pandemia, nós podemos ver, por exemplo, que nos Estados Unidos, dos 4,3 bilhões de dólares, trilhões de dólares em inglês, né? Trilhões, que foram transferidos entre 25 de março e 9 de abril, apenas 2,3% desse total foi transferido para o setor de saúde pública. 22% foi diretamente transferido para as empresas privadas, médias e grandes empresas, sobretudo na área de aviação, por exemplo. 75 bilhões desses 4,3 trilhões foram para o setor aviação e 500 bilhões para as outras empresas de outras áreas de economia. E 53% representa a transferência para o setor de outro tipo de empresas e os estados na federação, nos Estados Unidos. Então, eu queria chamar a atenção para esse dado. A mesma coisa está acontecendo no caso do Brasil. No caso do Brasil, dos 315 bilhões de reais que foram destinados para diminuir o impacto do Covid-19, de 23 de março a 30 de março, nessa semana em que o Brasil iniciou essa política de socorro à situação de crise, apenas 4% foi destinado para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. 30% para as empresas do setor financeiro, 31% para a política social e 33% para o município. Quer dizer, apenas 4% para o setor saúde. Então, essa é uma questão que a gente tem que, eu acho, acompanhar muito de perto, uma coisa muito dinâmica, dia a dia, a gente está vendo mudança nesse sentido, mas a tendência, eu acho que está se aprofundando, de transferência de recursos do setor público para o privado e, sobretudo, para o setor financeiro.
os recursos destinados para as políticas públicas emergenciais representam uma porcentagem muito maior que o setor privado e financeiro. E, em terceiro lugar, dentro desse setor privado, nós vemos que existem duas áreas da economia que estão se fortalecendo muito. Em primeiro lugar, tudo que é o complexo industrial no âmbito da saúde privada, e estou falando da saúde suplementar no Brasil, mas a saúde, os serviços hospitalares e de saúde privados no mundo, e o que é a produção de insumos para o setor saúde e as farmacêuticas. Se a gente acompanha os dados de comportamento das 10 principais empresas que mais estão ganhando na Bolsa de Valores no mundo, nas diferentes bolsas da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos e também na América Latina, nós vamos ver que esses setores da saúde privada, em alguns dias, nos últimos 45, têm lucrado de 10% a 15% no único dia, em 24 horas. Então, a gente vê o comportamento desses setores da economia na Bolsa de Valores que indicam que está se fortalecendo, está se valorizando a partir dessa transferência de recursos públicos para o setor privado. No caso do Brasil, nessa situação de calamidade pública, que é uma espécie de situação de guerra que permite muitos mecanismos de exceção na elaboração de políticas públicas, na isenção de alguns procedimentos que dizem respeito à transparência dos dados e das informações. O ex-ministro Mandetta ainda é ministro, entre as várias políticas públicas aprovadas para conter o efeito da pandemia no Brasil, e nós temos algumas que chamam muito a atenção. Por exemplo, o fato de que o Brasil precisa ampliar a rede de leitos de UTI do SUS a partir da contratação de leitos da rede privada. Porém, se autoriza que o Estado pague até o dobro do valor das diárias de leitos de UTI ao setor privado. Eu, particularmente, não sou especialista na área, nem coisa nenhuma, mas eu não encontrei nenhuma razão objetiva para, em tempo de crise e de uma certa deflação geral dos preços, devido à crise e à diminuição da demanda mundial, o Estado brasileiro tenha que pagar o dobro do valor de um leito de UTI, que já é muito alto, são R$60 mil o valor anterior à Covid-19, por dia de internação no UTI, o dobro desse valor num momento de crise tão grave, onde os trabalhadores estão vendo a diminuição dos seus salários até em 50%, a diminuição da jornada de trabalho e a consequente diminuição de salários, a suspensão de contratos de trabalho de maneira unilateral e sem resguardar nenhum tipo de direitos para os trabalhadores, porque estamos numa situação de guerra, né, contra a pandemia. Então, eu acho que são questões que estão acontecendo de maneira muito dinâmica, muito rápida, e talvez, como uma crise tão complexa que a gente está vivendo no mundo, e particularmente aqui no Brasil, além da crise sanitária, que já é de grande envergadura, nós temos uma crise política que dia a dia nos coloca perante cenários novos e ameaças novas de todo tipo. Nós estamos vendo que isso está acontecendo sem um acompanhamento talvez mais minucioso do que está se desenvolvendo em termos desse tipo de políticas. Então, eu queria chamar a atenção para o seguinte: nós estamos vivendo, no mundo inteiro, um processo de precarização muito veloz e muito profunda da força de trabalho. Por isso que eu acho tão importante discutir esses temas no dia de hoje, né? Um dia significativo. No Brasil, há 2, 3 dias, já vimos as informações de que quase 5 milhões de empregos foram impactados. E 4 milhões de trabalhadores viram ou a jornada de trabalho reduzida ou a suspensão temporária dos contratos de trabalho, sem as devidas contrapartidas dos direitos trabalhistas dos trabalhadores, vaga a redundância. Então, eu acho que
esse processo acelerado de destruição dos direitos trabalhistas nesse período de crise uma característica muito forte a nível mundial e particularmente aqui na América Latina. E o que a gente pode ver como uma perspectiva no momento de pós-crise, de recuperação econômica, que nós vamos ter taxas altíssimas de desemprego e taxas altíssimas de subemprego e uma precarização muito profunda das condições trabalhistas nos diferentes países da América Latina. O Brasil é um caso muito particular. Entanto, na Europa e nos Estados Unidos estão se tomando medidas protecionistas, com todas as loucuras que o Trump fala dia a dia, inclusive a última, que causou que ele oferecesse não fazer mais conferências de imprensa, embora ele continue com aquela de que o cloro seria um medicamento que poderia ser usado para combater ou tratar a Covid-19. Apesar dessas loucuras todas, os Estados Unidos ofereceu um seguro, uma garantia para os trabalhadores desempregados de $1.200 por mês. Então, entanto, na Europa e os Estados Unidos estão se levando à prática, a partir do Estado, um conjunto de políticas de proteção mão de obra, porque é evidente que se isso não existe, a economia colapsa. Não é um problema humanitário, é um problema de manter o mínimo de condições de que a economia continue funcionando, mesmo numa crise tão grave como a que a gente está vendo, que está se desenvolvendo e vai se aprofundar. Aqui no Brasil, está se propondo na contramão disso, do mundo ocidental, dos países avançados, um conjunto de medidas que atingem e impactam diretamente a mão de obra dos trabalhadores, né? Então, eu acho que isso é uma questão que eu gostaria de colocar para o debate, para a reflexão, porque esse processo está se dando de maneira muito acelerada. A terceira questão, quinto elemento que eu vou me permitir colocar nesses minutinhos iniciais é que o impacto dessa crise nas reconfigurações geopolíticas a nível planetário está mostrando que as tendências que a gente via antes do Covid-19 estão se aprofundando. Não é que está mudando as correlações de forças na geopolítica mundial. Eu acho que essa transição do Ocidente para a Ásia, para o Oriente, e particularmente a China como centro mais dinâmico da economia mundial, é um processo que está se aprofundando e desenvolvendo de uma maneira muito mais rápida. Eu acho que é muito provável que a gente inicie 2021 com uma hegemonia da China muito mais consolidada do que o processo de transição que nós tínhamos em 2019, né? De grande disputa ainda pela hegemonia no sistema mundial, o que a imprensa chamou de guerra econômica, que é apenas uma dimensão dessa disputa, mas uma disputa científica, tecnológica, etc. Isso ficou muito evidente as condições, as vantagens que a China tem em termos da economia mundial como um sistema. 90% dos equipamentos médicos do mundo são produzidos na China. Existe uma grande dependência de todos os países do mundo da China para controlar as consequências sanitárias e de outro tipo do Covid-19. E o que está sendo pouco noticiado pela imprensa ocidental, mas que eu acho que é um processo que está acontecendo de maneira crescente, é uma amplíssima colaboração científica, tecnológica, humanitária, no âmbito da saúde, no âmbito do comércio um pouco mais amplo, da China com o resto do mundo. Eu acompanho, por exemplo, um portal aqui muito interessante para quem quiser estudar um pouquinho mais de perto esse processo, a CGTN. Todo dia, às 6 horas de manhã, hora do Brasil,
a gente pode ver que estão se dando reuniões entre cientistas, médicos, biólogos, infectólogos chineses e cientistas do resto do mundo para um intercâmbio intenso sobre novas formas de tratamento, novas políticas, alguns elementos novos de combate à Covid-19. É evidente que, e acho que os dados já mostram isso, há 4 meses de início desse ano, que o país mais preparado e que melhor geriu a epidemia, a pandemia posteriormente no mundo foi a China. A China foi muito criticada no mês de janeiro pelas grandes canais de imprensa, da grande imprensa ocidental, por ter sido autoritária, por ter imposto uma quarentena da maneira que impôs para a região que foi o epicentro da pandemia, e isso e aquilo. Eu me lembro de Economist, por exemplo, talvez seja uma das revistas mais lúcidas que tem Ocidente, fez vários artigos de chamada principal criticando a China pela forma em que tinha agido em relação ao combate da epidemia. Hoje em dia, podemos ver que a China fez o correto. Hoje em dia, o mundo todo, com exceção de alguns governantes irresponsáveis, acho que apenas um que se opõe radicalmente ao aislamento social como uma forma de controlar, gerir o avanço da epidemia em cada país, mas a China fez o correto. A China, os Estados Unidos já tem mais de 1.100.000, mais de 1 milhão de pessoas contagiadas e várias dezenas de mortos. A China teve números muito inferiores, inclusive hoje em dia inferiores aos de Brasil. Então, eu acho que essa é uma questão importante de... Alô? Oi, desculpe, não, só o tempo. Não queria interromper-lhe, desculpe. Sim, mas eu não sei se está me ouvindo. Sim, estamos te ouvindo bem. Sim, perfeito. Então, essa é uma questão interessante, que eu acho que esse processo de transição hegemônica no sistema mundial vai se acelerar muito nos próximos meses. Assim como Estados Unidos consolidou a sua hegemonia no sistema mundial depois da Segunda Guerra Mundial, eu acho que após Covid-19 a hegemonia chinesa será inquestionável. Não só pelas tendências que a gente está vendo nesse exato momento, dessa colaboração internacional ampla, etc., da dependência do mundo, que o mundo tem em relação à produção chinesa, a relação de colaboração com a China para o controle desse problema no âmbito da saúde e também em outros âmbitos da vida econômica e social, mas também porque a China está sendo muito clara em relação ao papel que ela tem na reconfiguração do continente euroasiático. Essa nova rota da seda que ela propôs em 2013 e que se articulou tão rapidamente nos anos seguintes, eu acho que em 2021 vai ser retomada com uma força capaz de reorganizar a grande Euroásia e vai incluir de maneira muito mais intensa a Europa nesse processo, né? A Europa vai aumentar o nível de dependência comercial e econômica com a China. Até porque, segundo o próprio Fundo Monetário Internacional, está se prevendo que será uma das economias menos impactadas pela crise econômica. Um outro elemento que eu acho que é interessante pensar é o que eu chamaria um paradoxo, que a esquerda vai ter que pensar de maneira muito cuidadosa e poder articular respostas, tanto em termos da análise, quanto das políticas que a gente possa vir articular no seguinte cenário. Nós vamos iniciar um momento de recuperação da economia mundial, que muito provavelmente seja em final de 2021, 2022. Eu acho que 2021 ainda vai ser muito impactado por essa crise e os especialistas estão apontando nesse sentido. Mas uma recuperação econômica a partir de 2022 vai enfrentar o seguinte paradoxo: você vai ter
estados, tanto no mundo ocidental, inclusive no mundo asiático, mas no mundo ocidental, altamente endividados. Você vai ter dívidas públicas gigantescas. Só para botar um exemplo, no caso dos Estados Unidos é um país que, já antes da crise Covid-19, tinha uma dívida pública gigantesca, uma das maiores do mundo. A dívida pública dos Estados Unidos equivalia, até 2019, a 110% do seu produto interno bruto. Esses 4 bilhões, 4,3 trilhões de dólares que Estados Unidos destinou para o combate à Covid-19 representam quase 20% do seu PIB. Quer dizer, Estados Unidos está indo de 110 para 130, 135, 140% de dívida pública em relação ao seu PIB. E o mesmo processo, eu tenho a impressão que está se replicando e vai se aprofundar na zona euro e nas grandes economias da América Latina também. Então, nós vamos iniciar esse processo de recuperação com estados com grandes dívidas públicas, com um setor financeiro fortalecido, a partir desse apoio dos cofres públicos para o setor financeiro privado, e empresas em algumas áreas da economia, sobretudo saúde privada e tecnologias da informação e comunicação, fortalecidas. Apesar de que esta crise está mostrando que esse neoliberalismo de final do século passado e começo dessa segunda década desse século mostraram uma incompetência absoluta para gerir momentos de crise, crises que nós esperamos, já os especialistas estão dizendo, essas pandemias não serão pandemias a cada 100 anos. Esses processos de crise na saúde, novas epidemias, é uma ameaça que a humanidade vai ter daqui para frente com uma certa regularidade. Então, nós estamos vendo a incompetência do neoliberalismo para gerir isso. Em países como a América Latina, isso tem uma gravidade colossal. Um país como o Peru, por exemplo, que foi colocado como um país que teve uma grande eficiência econômica, um país que cresceu a um ritmo de 5%, 6% nos últimos anos, um exemplo da economia na América Latina, é um país que seguiu a receita neoliberal à riscas, desde os anos 90 em adiante. Um país que privatizou o sistema de aposentadoria, o sistema de saúde, educação, de maneira impressionante. Chile em primeiro lugar, Peru em segundo lugar, os grandes exemplos dos milagres, entre aspas, econômicos na região. Um país como o Peru, que privatizou a esse nível o seu sistema público de saúde, um país que, por exemplo, no início dessa epidemia, tinha apenas 200, 300 leitos de UTI para uma população de mais de 30 milhões de pessoas. Então, o que propõe o neoliberalismo, eu acho que de maneira mais evidente mostrou o fracasso de todo tipo, econômico, social, político, etc. E qual é que é o paradoxo que eu vejo que a gente vai enfrentar? Qual é, então, o cenário que eu vejo? Que, de um lado, vai ficar muito evidente o fracasso do sistema neoliberal, mas nós estaremos com uma economia mundial com estados debilitados pelas dívidas públicas e com setores econômicos fortalecidos como o setor financeiro e a saúde privada. Então, qual é o desafio, eu acho, das forças progressistas, da esquerda na região? Que esse fracasso do neoliberalismo fique devidamente analisado e continue sendo evidente mesmo no momento de pós-crise. Porque nós não podemos minimizar a capacidade que tem o sistema de controle ideológico e controle simbólico desse processo. Então, eu acho que isso tem que ficar muito evidente. E as políticas que venham a se articular como a partir de frentes políticas, a partir das forças que realmente estão propondo um processo
de pensar projetos nacionais e regionais de desenvolvimento a favor de quem? Desenvolvimento em que direção? É o desenvolvimento que vai privatizar tudo e deixar nas condições em que deixou a região, sempre para enfrentar um sistema de crise como essa? Ou é um tipo de projeto de desenvolvimento que vai pensar, em primeiro lugar, na vida como elemento central e, em segundo lugar, a defesa dos interesses coletivos e das grandes maiorias da população dos nossos países como um elemento central, e não das transnacionais, que operam nas diferentes áreas da economia, e o setor financeiro. Né? Então, eu acho que são esses desafios que a gente vai ter no mundo pós-pandemia, em relação ao mundo do trabalho, em relação ao fortalecimento de certos setores econômicos, no momento em que é evidente que o Estado tem que ser fortalecido e serviços básicos têm que ser universalizados para a população, e que vai precisar um esforço analítico, mas também uma amplíssima mobilização política e um projeto, ou vários projetos na direção do que a gente pode definir como projetos de desenvolvimento com uma perspectiva de soberania e de atenção às necessidades fundamentais dos nossos povos, que é, em primeiro lugar, a defesa da vida e, em segundo lugar, de condições mínimas, desde o ponto de vista humanitário, de organização da sociedade.